Então, vou estar com vocês nesse 10º período, né? Com a disciplina de meios de composição de conflitos. Na verdade, essa é uma disciplina que, de certa forma, vocês já tiveram ela ao longo desses 10 períodos que vocês estiveram estudando. Porque sempre, né, de uma forma geral, os professores estão falando nas formas de resolução de conflitos, que hoje, na verdade, as pessoas pretendem, né, sempre que tudo seja resolvido, ou pelo menos buscam, né, que isso seja resolvido sem que a gente tenha que estar a todo momento acessando o judiciário. E as críticas aí são muitas, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, essa disciplina, né, meios de composição de conflitos, é uma disciplina, então, que vocês já tiveram no NPJ, já tiveram, né, em algumas circunstâncias em sala de aula. Então, essa disciplina ela vem agora com foco, na verdade, no 10º período, de vocês estarem fazendo uma reflexão, né, já que vocês estão aí às portas, né, de se formarem e de se tornarem realmente já advogados militantes, né, futuros juízes, futuros promotores, defensores, ou qualquer outra coisa que vocês almejam. Então, ela vem com esse foco, né, de que vocês possam novamente agora, findando, né, as luzes do curso de Direito, vocês possam fazer novamente uma análise de quanto nós podemos estar nos utilizando de outros meios, né, de resolver o conflito, que não seja só a efetivação da prestação jurisdicional, que não seja somente o Estado, né, interferindo e o Estado, então, se manifestando nessa relação. Isso se torna, né, importante, porque hoje vários doutrinadores colocam que essa é a grande tônica, né, do direito atual, de nós estarmos tentando resolver os conflitos sem que a gente tenha que necessariamente a gente precise, né, de sempre estar indo à barra do judiciário. O judiciário, de uma forma geral, ele hoje se apresenta, né, muito, muito lento, muito devagar. Nesse momento da pandemia, então, eu diria para vocês que quase 90%, né, que ele está aí num congestionamento, né, parado. Principalmente no caso, por exemplo, da Justiça do Trabalho, os processos online, né, os processos eletrônicos, eles até que estão andando, mas os processos físicos não estão andando, né? A gente já vai para 1 ano de processo paralisado. Ontem, segunda-feira, ontem mesmo saiu uma resolução, né, do tribunal, onde que nem o processo físico você não, aliás, você já não tinha acesso, mas por alguma circunstância você poderia agendar e ir lá pegar em situações muito atípicas. Agora nem isso, porque não pode mais entrar ninguém dentro do prédio do tribunal. Então, todas essas questões, né, elas levam a que a gente tenha uma reflexão se eu posso resolver, né, eu posso minimizar o conflito que eu tenho e tentar que ele tenha uma celeridade maior, sem necessariamente a gente ter que acessar o judiciário. Isso é uma cultura, mas é uma cultura que nós, brasileiros, nós não temos, né? E até os nossos clientes, quando eles nos procuram, que a gente às vezes tenta apresentar para eles uma outra alternativa, ele fala, doutora, se fosse fazer isso eu não procurava a senhora, ou então a senhora está de colune, né? É uma questão assim que realmente precisa de se mudar uma cultura de uma forma geral. Essa disciplina, na verdade, não é, né, uma disciplina grande, a gente já vai falar sobre o plano de ensino,
Dá para a gente trabalhar de forma bem tranquila, sem ter que correr, de forma principalmente que vocês tenham condições, né, de fazer uma reflexão quanto ao tema. Vocês vão ver que no plano de ensino eles falam até que teria uma parte, né, que seria uma parte de a gente estar fazendo ela na prática. Por enquanto, essa parte prática a gente não vai ter, até porque a maioria dessa, né, tanto a conciliação, mediação, negociação, arbitragem, vocês fazem essa prática, né, no NPJ. Acredito que já tenham passado, né, por alguma, ao longo desse período, por algum desses meios aí, trabalhando com eles no NPJ. Vamos tentar fazer pelo menos uma conciliação online, tem condições de fazer, tá? E a gente, então, vai tentar trabalhar esse semestre de forma, assim, bem tranquila, sem muito, vamos dizer assim, sem muito embate, mas mesmo em termos da gente estar tendo uma reflexão quanto ao assunto, de forma que vocês possam, quando chegar agora o final, né, do semestre, vocês se formarem, vocês terem condições de ver, né, que nós temos outras formas que vocês já viram, mas que ela realmente é efetiva e pode ser aplicada, tá? Eu vou passar aqui para vocês agora o plano de ensino, para vocês terem uma noção, e realmente o que eu estou falando é verdade. Ela se mostra um plano de ensino que não é grande. Só um minutinho. Esse plano de ensino, então, meio de composição de conflito, a grande tônica dele realmente é a gente fazer um questionamento em relação ao acesso à justiça, né? E quando a gente faz, então, esse questionamento em relação ao acesso à justiça, a gente não pode perder de vista que nós estamos falando também numa condição de celeridade, né? Será que realmente nós temos celeridade? Essa celeridade existe ou não existe? De que forma essa celeridade, né, ela pode se apresentar dentro, né, desse contexto, certo? Então, dentro então, dessa visão, né, do acesso à justiça, se questiona, então, quais seriam esses meios, né, conciliação, mediação, arbitragem, a própria mesa de entendimento, a mesa redonda, como é que são esses meios, né, que nós podemos estar nos utilizando? Alguns deles dentro até do próprio judiciário, outros extras, né, extra processo, que nós podemos estar utilizando para a gente poder pôr fim a um litígio que às vezes vai se perpetrar aí sem necessidade. A gente viu que conciliação, mediação, né, eles vêm dentro do novo CPC em algumas condições, em algumas situações, como direito de vizinhança, direito de família, como uma obrigatoriedade. Eles vêm como obrigatório, né, justamente para garantir o quê? Para garantir que realmente, né, se tem uma efetividade quando da aplicação da justiça. Então, nesse meio de composição de conflito, ele fala na integração, né, entre teoria e prática, que nesse momento nós vamos tentar fazer algumas delas, né, via Google Meet, sendo que algumas são viáveis, outras não, tá? Mas dentro da possibilidade a gente vai trabalhando com elas. Em relação aos objetivos da disciplina, a gente tem que o UBM, ele quando foi criado esse plano, eles instituíram então 3 objetivos que eles entendem que seriam o foco da disciplina. A gente identificar quais seriam esses meios, né, alternativos, de forma preventiva e de forma também a solucionar o conflito. E aí nós temos que, vocês já sabem, 10º período, que nós temos tantos os conflitos que podem ser individuais, mas também nós temos alguns conflitos que são, né, coletivos. Alguns institutos nós podemos utilizar os individuais e os coletivos,
Outros, por exemplo, nós não aplicaríamos a uma contenda coletiva. Por exemplo, se a gente estiver falando da CCP, né, a comissão prévia, ela não abarca questões coletivas e questões, por exemplo, só de direitos individuais. Então, às vezes, a gente tem que ver essas questões, né, que são as questões específicas de cada instituto. Mas a maioria delas comporta tanto os conflitos individuais quanto os conflitos coletivos. Então, eles colocam que a partir do momento que você consegue identificar esses meios de solução e esses meios, né, que são também preventivos, você tem condições de propiciar a que haja uma construção de competências e habilidades, né, de forma a aplicar aquilo de maneira mais racional, de maneira mais objetiva e de maneira até mais coerente com a realidade de cada processo que você tiver. Tá? Como segundo objetivo, ele dá ênfase não mais só, né, você está solucionando de forma dentro do processo, mas ele foca você estar trabalhando com esses meios de maneira extrajudicial, sem necessariamente você chegar a acessar, né, a efetivação da prestação jurisdicional, sem você chegar a ir às portas do Estado pedir que ele resolva o seu conflito. Então, ele se apresenta dessa forma. E ele fala ainda em integrar a educação ambiental de diversidade de etnias, sempre que adequadas ao conteúdo programático. Isso aqui é colocado de uma forma geral, né, nos planos de ensino. É claro que quando a gente fala nos conflitos, vocês já viram, né, acredito, reportagens de que, por exemplo, nas comunidades, nós temos, né, mesas, né, grupos que estão ali para solucionar os conflitos, que tem muitas dessas questões de etnia, de diversidade de assuntos que são discutidos, inclusive, dentro de uma comunidade. Então, de uma forma geral, ele abrange, né, todo o conteúdo do direito. Agora, dentro desses objetivos, e partindo do momento que nós estamos falando, né, numa forma de compor, quais seriam as habilidades e as competências que você pretende, né, discutir nessa relação? Então, dentro da habilidade e competência, ele fala que seria a discussão dirigida de forma que a gente tenha oportunidade de dar ao aluno a prática, né, na solução de um litígio extrajudicial, mas isso como uma forma, como efetividade, né, para a gente acessar a justiça, da gente ter acesso à justiça efetiva, ao caso concreto. Tá? Aqui eu diria para vocês nem que nós estamos falando de acessar, né, ao judiciário. Estou falando mesmo de acessar a justiça, dar a cada um o que é seu, de forma econômica, de forma célere, de forma, como até dizer uma palavra forte aí, coerente, né? De forma que as pessoas, por exemplo, possam participar. Quando a gente fala na arbitragem, por exemplo, se você está escolhendo o árbitro, se você está escolhendo se vai ser de analogia, a decisão pode ser por analogia ou pode ser de direito, aonde que vai ser, quem está decidindo, de certa forma você está fazendo uma coisa coerente com aquilo que você, né, acredita, com aquilo que você acha que é a sua realidade, porque você está participando. É diferente, né? Quando a gente, por exemplo, distribui uma ação, o que acontece? Eu distribuí a ação, eu sei que é em Volta Redonda, né? Ou é em Barra Mansa, ou é em Resende, dependendo de onde que eu distribuir, mas eu não sei, por exemplo, qual vara que ela vai cair. Eu não sei qual é o juiz que vai julgar o meu processo, mas na arbitragem é o contrário, né? Eu vou decidir, eu, enquanto parte, duas partes, vamos decidir quem é que vai decidir, vai julgar o nosso processo. Então, isso abre, né, assim, faz uma ampliação muito grande dessa visão, né, do acesso à justiça. Ainda como habilidade e competência,
ele fala que a composição do conflito, né, quer seja por qualquer desses meios que a gente fala, negociação, mediação, arbitragem, conciliação, elas podem sempre, até por você ter uma percepção maior, elas podem ser sempre processos, né? Podem ser adquirir essas competências através de processos simulados, né? Se você, ao longo que a gente for dando a disciplina, eu vou colocar alguns vídeos para vocês, que vocês vão ver que, né, o próprio tribunal, ele coloca algumas simulações e a gente vê que é perfeitamente factível a gente estar se utilizando desses meios, e são meios que também, eles não são feitos, né, de qualquer forma. Eles têm técnicas que nós observamos, né, que nós vamos implantar justamente para que aquilo dê o quê? Para que aquilo dê certo, né? Para que realmente a gente consiga chegar a um denominador comum que seja viável para as partes, tá? Então, vocês vejam a todo instante, né, que o foco daqui realmente é a gente ter a aplicação da justiça de uma forma mais ampla, né? De você, pelo menos, tentar efetivamente ter a justiça, né, aplicada àquele caso concreto. Aí vocês podem perguntar assim, poxa, Cristina, mas você não tá dizendo que a justiça não é aplicável quando a gente acessa o judiciário? Não estou falando isso, né? São duas condições diferentes. Aqui a gente está falando em acessar a justiça a partir da vontade das partes de quererem antecipadamente resolver de forma mais célere, de resolver de forma mais, vamos dizer assim, mais barata, né, a solução daquele litígio. E ela participando com a sua vontade. Porque, assim, gente, quando a gente tem uma conciliação, quando você tem uma mediação, e as pessoas aceitam aquilo, o que ocorre? Então, previamente, né, as partes elas estão deixando aquele antagonismo que elas normalmente têm e estão aceitando aquilo que lhes é oferecido. Então, não existe vencido nem vencedor. Todos eles participam, né, daquela relação, tá? Por isso que, inclusive, né, eles são indicados nos casos, por exemplo, a mediação principalmente de vizinhança e de família, porque é uma relação que ela precisa ser restabelecida, né? Aquele liame entre eles, familiar ou de vizinhança, ele precisa ser restabelecido porque eles vão continuar dentro de uma relação. Dificilmente um vizinho tem dinheiro para comprar uma casa e mudar para outro lugar, ele vai continuar do lado do seu vizinho, né? Então, se o problema continua, ele continua ali. Então, essas relações são relações que são, assim, importantes, né? Agora, o nosso conteúdo programático, vocês vão ver que ele relativamente, né, é pouco, tá, gente? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha matéria, não. A gente tem bastante coisa para conversar, tá? Então, no módulo 1, eles separaram da seguinte forma. Nós vamos fazer, né, o questionamento do acesso à justiça, começando lá do professor, né, do Capelletti Gatti, quando eles falam, né, nas ondas, né, no acesso à justiça, a partir das ondas que foram estabelecidas nesse trabalho, né, comparativo que eles fizeram. A partir daí, a gente então faz um diagnóstico, ou pelo menos vamos tentar, né, fazer um diagnóstico do Poder Judiciário, para a gente verificar se realmente o que a gente está falando é uma coisa que ela tem coerência ou ela não tem coerência, né? Se a gente realmente tem viabilidade ou teve acesso, né? Essa informação é uma informação que ela serve para fazer um crescimento ao que nós conhecemos ou não, tá? Depois disso, a gente fala sobre os meios alternativos de composição, né? Os litígios, que a gente fala na conciliação, na mediação, a gente vai falar também
na negociação, a gente vai falar, não está aqui, mas a gente tem isso como mesa, a gente vai falar também na mesa de entendimento, tá? Na comissão de conciliação prévia, na arbitragem. O CPC, a gente já coloca ele, à medida que a gente vai falando sobre mediação, conciliação, né? A gente já vai colocando as questões oriundas do novo CPC. E quando a gente fala na paz social, na harmonia, a gente já vai encaixando dentro de cada um desses elementos, né? Quando nós vamos apresentando. Aqui em cima ele fala só de vamos dizer, o acesso à justiça de uma forma geral, né? Já o módulo 2, ele entra especificamente em cada um. Então, a gente fala especificamente na conciliação e mediação, na negociação. Vocês vão ver que, na verdade, quando eu der a disciplina, eu já vou estabelecer, como eu sou a única, né, que vou trabalhar esse tópico esse semestre, então eu já vou estabelecer um critério que a gente já vai falando de tudo que é importante à medida que a gente falar, por exemplo, sobre negociação, a gente vai colocar tudo aquilo que é viável de uma vez só, para a gente não ficar indo e voltando, senão eu acho que ficaria muito cansativo para vocês, tá? Então, a gente vai falar sobre os princípios, as técnicas, como é que eles se formam ou não. Quando ele fala aqui, né, no CPC, como eu disse para vocês, quando eu falar aqui no módulo 2 sobre cada um dos institutos, eu já vou fazer o acréscimo, eu não vou fazer de forma separada, porque não justifica, tá? Eu já posso fazer isso automaticamente quando a gente falar. A arbitragem, né, é de deveras importância. Pena que no Brasil a arbitragem, ela ainda, eu diria a vocês que ela ainda não pegou, né, como um instituto realmente sólido, né? A arbitragem, ela hoje, eu diria que ela está sendo bem melhor vista do que já foi antigamente. Antigamente, o Ministério Público fechou vários institutos, né, de arbitragem, porque, infelizmente, virou instrumento de troca, né, de favores, troca de benefícios, e então desvirtuou, né? Mas a arbitragem, penso eu, que seria uma forma assim mais elevada, né, da gente ter uma solução do nosso litígio. É muito utilizada na comunidade internacional. No Brasil, agora, a gente, alguns anos para cá, e a gente pode considerar até que é recente, a gente está tendo a evolução da arbitragem. Mas eu considero que ainda é bem pouca diante do benefício que nós temos, né, quando nós estamos falando de um instituto tão importante, tá? Mas, como eu falei com vocês, é questão cultural, e a gente tem no Brasil, né, algumas questões que acabam colocando, né, fora da prática, porque às vezes vira aquele jeitinho brasileiro, então atrapalha. O módulo 4, que seriam essas atividades práticas, infelizmente, visitas a gente não tem como fazer, porque praticamente está tudo fechado, né? O pouco que está aberto, eles não estão abrindo nada à visitação. Então, por isso que, inclusive, eu vou colocar, né, alguns vídeos para vocês, para a gente poder estar substituindo essa atividade prática. Se por acaso a gente voltar, né, para a sala de aula, e a gente faz uma nova revisão, tá? Em relação aos procedimentos de ensino, ele fala aqui que nós teríamos aulas, né, expositivas, dialogadas, integradas, visando justamente a gente ver como é que, né, seria essa prática, ao mesmo tempo a teoria desses institutos de conciliação, mediação, negociação e arbitragem. Ele fala também que a gente teria, né, que fazer a cada bimestre uma atividade interdisciplinar. Me parece que, pela reunião que nós tivemos, que esse semestre a gente vai ter, né, o eixo do 10º período vai ser realmente as questões dos meios alternativos, né?
Então, a gente, pelo que eu entendi da reunião, nós vamos ter a gente ainda não foi decidido, né, como é que vai funcionar, mas vai ter uma nota, tá, que vai ser ter uma atividade interdisciplinar que vai valer, né, fazendo essa nota, ela vai valer para todas as disciplinas. Mas assim que for definido como é que vai ser o funcionamento, pode deixar que eu converso com vocês. Eu tenho até que aguardar isso para a gente poder direcionar, né, como é que nós vamos fazer as nossas avaliações, tá? Geralmente, eu tinha pensado da gente fazer agora na primeira nota, uma conciliação, né? A gente faz por vídeo, vocês montando um caso real e a gente faria isso. E a outra seria uma nota de questões objetivas e subjetivas, tá? Mas eu tenho que aguardar essa definição. Assim que sair, eu fecho com vocês. Não se preocupe, a gente vai fechar antes de ter, com certeza, tá? Então, essa disciplina, ela vai ser, né, no 10º período, ela é justamente esse eixo integrador, tá? Dessa interdisciplinaridade, e eles estão justamente, ainda não sei qual vai ser o professor que vai ser responsável por essa integração, mas ela vai ter essa vertente no 10º período, ok? Os recursos, na verdade, hoje a gente está usando, né, o Google Meet, tá? E no Google Meet a gente, então, vai estar fazendo todas as nossas aulas, tudo aquilo que a gente tiver que apresentar, né, nesse semestre, tá? A gente tem que fazer 7 horas, né, de atividade extra-classe. À medida que a gente for passando, eu vou avisando para vocês que é uma atividade extra-classe, tá? E a nota de avaliação, na verdade, essa nota aqui já mudou. Em relação à bibliografia, gente, o que acontece? Eles colocaram aqui, né, que a gente teria o acesso à justiça do Paulo Sérgio Pinheiro Carneiro, a negociação, mediação, conciliação e arbitragem do Carlos Alberto, né, Salles, e Luciana Aboim Machado Gonçalves Silva com mediação de conflito. Aí depois, como complementar, eles falam o compromisso de ajustamento de conduta, né, que é o TAC, da Ana Barroso de Andrade Fernandes Neri, arbitragem de processo do Carlos Alberto Carmona, arbitragem, conciliação e mediação dos conflitos trabalhistas da professora Zoraide Amaral, acesso à justiça do Mauro Capelletti, mediação na administração pública da Silva Helena Picarelli Gonçalves. O que acontece? Na verdade, eu vou fazer um pouquinho diferente. A gente tem essas bibliografias, tá? Na biblioteca online, então vocês têm acesso, mas independentemente disso, eu separei, tá, alguns materiais que eu acho que são interessantes, e à medida que eu colocar lá no portal, eu já faço direcionamento para vocês. Porque, na verdade, a gente não vai ter um livro só que consiga contemplar isso tudo. Certo? A gente teria que ficar indo e voltando um monte de coisa. Então, quando eu monto a aula para vocês, eu já vou fazer a indicação, né, do material, tá certo? Então, tem alguns artigos interessantes que eu já separei, tem alguns livros, o livro do Capelletti eu já até vou colocar no portal para vocês. Então, eu já vou fazer uma pré-seleção do que a gente vai trabalhar, porque assim facilita a vida de vocês, né? Eu sei que desse período está todo mundo doido para ir embora. Também quero que todo mundo feche logo o semestre para poder, né, ficar de férias em definitivo, porque já teriam, né, já vão estar se formando. Então, a gente faria dessa forma, tá? Eu não sei se vocês observaram hoje, quando vocês entraram lá no portal do AVA, eu já criei uma sala permanente para a gente, tá? Então, todo dia a nossa aula vai ser nessa mesma sala. É só vocês clicarem e ela vai entrar automaticamente. Outra coisa, eu não sei se vocês observaram lá no AVA,
Mas no AVA, agora ela tem umas... Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, que eu já mostro para vocês que fica mais fácil. Ela... Quando eles criaram agora no AVA, uma parte que chama-se geral, aqui, ó, que dá para vocês verem. Aqui, ó. Esse aqui é uma parte geral, tá? Então, nessa parte geral, eu fiz, por exemplo, a apresentação da disciplina para vocês, né? Pus um texto para vocês verem como é que a gente trabalharia, pus o plano de ensino e pus a sala de aula aqui, tá? Então, tudo que for, vamos dizer assim, informação, alguma coisa geral, vai estar aqui. O conteúdo da nota 1, aí tudo que eu vou trabalhar para a nota 1 vai estar aqui, ó. Eu ainda não disponibilizei para vocês, mas a gente vai, depois, mais à noite, eu já vou disponibilizar esse material, que é um debate que vocês vão fazer, tá? A gente vai fazer na próxima aula. Então, vocês vão ver, ó, já separei o vídeo e também já separei 2 artigos que estão aqui dentro. Então, o conteúdo da nota 1 vai ficar separado aqui. O conteúdo da nota 2 vai ficar separado aqui. Aqui, avaliação 3 e avaliação final. Eu acho que realmente, didaticamente, ficou mais fácil, né? Porque antes a gente separava só com uma questão de avaliação ou não avaliação, tá? Então, prestem atenção que vai ficar tudo separadinho ali para poder ficar mais fácil. E sempre que for geral, vai estar lá nessa parte que eles colocaram o número, né, o nome como geral. E nota 1, tudo que a gente trabalhar na nota 1 vai estar ali dentro. Eu achei que realmente ficou mais fácil, didaticamente. Bom, com isso, eu quero lançar aqui algumas reflexões para vocês. Tá? A reflexão, se a gente está falando em acesso à justiça, é claro que tem, assim, muitas vertentes, né, que nós podemos estar falando nesse momento. Mas eu queria que a gente fechasse nesse exato momento em 3 situações. O acesso à justiça como inafastabilidade da jurisdição, né? O acesso à justiça como garantia fundamental de direitos e o acesso à justiça como acesso ao direito. Porque o acessar a justiça, né, gente, ele é muito vasto. Qual é o ponto que a gente está falando do acessar a justiça? Eu estou falando acessar a justiça, que é a possibilidade que a gente dá de todo mundo, né? Ver o seu litígio apreciado pelo Poder Judiciário. Eu estou falando no acessar a justiça como garantia fundamental de direitos, ou seja, é aquela em que a gente vai dar, né, a efetivação do Poder Judiciário tá efetivando a sua função constitucional, a sua prestação jurisdicional, ou eu vou ter o acesso à justiça como a participação das próprias pessoas, né, na solução desses conflitos. Todas elas são válidas, né? Mas todas elas levam a uma reflexão, levam a um pensamento que nós temos que ter, que nós temos que pensar, né? Que nós temos que analisar. Aí eu queria saber de vocês, será que o acesso à justiça ele contempla tudo isso ou não? Podem falar, gente. Sim ou não? Vamos lá. Renato, Beatriz, Jeane, Elaine, Lucas, Melvin. E aí, contempla ou não contempla? Gente, eu não vou morder ninguém, eu estou do outro lado, ó. Vamos lá, tentem aí. Não tem ninguém assistindo a aula, não? Todo mundo ligou só e foi embora? Então fala, estou aqui, mas e aí? Fala para mim, o que vocês acham? Eu tenho como acessar a justiça partindo desses vários pressupostos ou não?
Vamos, gente. Fala aí, Renato. Gente, virou todo mundo mudo nas férias? Quando eu dei aula para vocês, vocês falavam. O que aconteceu? Mas de que forma, Kelly? De que forma a gente se apresenta? Ou você veria uma outra vertente para esse acesso? Vamos lá, gente. Vou ficar falando sozinha. Com vergonha vocês não estão. 10º período não tem mais vergonha. Se fosse primeiro período, eu até entenderia, né? Mas 10º período, não. E como é que eu posso ter esse acesso? Quando a gente fala no acessar a justiça, realmente dando efetividade, né, à prestação judicial, acessar a justiça quando a pessoa tem a justiça realmente aplicada ao caso concreto. Quando eu falo que, vou pegar um exemplo aqui, quando a gente fala assim, que um processo de pensão da Previdência, previdenciário, ele leva 15 anos para sair numa sentença, será que realmente a justiça foi efetivada? Ela foi aplicada? Vocês acham que sim? Por que não? O seu Joãozinho fala assim para a dona Maria: Ô Maria, a hora que saiu aquele dinheiro lá da minha aposentadoria que está agarrado lá naquele processo, eu vou construir aqui a sua varandinha que você tanto queria, não vai mais molhar suas roupas. O Joãozinho morreu e a varandinha não foi construída porque o processo não saiu. Quem vai receber agora são os herdeiros. Será que realmente a justiça, esse acesso ele foi pleno? Concordo, Ju. Não basta, né, a gente implicitamente ou taxativamente resolver o problema. Não, eu resolvi o problema, mas essa resolução, ela tem que ser uma resolução que seja eficaz, né? Ela tem que ser uma resolução que ela represente que a pessoa, ela realmente se sentiu não lesionada, ela sentiu que ela teve o respaldo, né, do direito que lhe tem garantido na legislação, na Constituição. De jeito nenhum, Gislaine. Duração razoável do processo, isso não existe no processo de uma forma geral. Isso é utopia. Achar que tem, não tem. Esse é um princípio que eu falo que ele é falacioso, né? Porque é uma coisa que demora muito, é um processo. E às vezes uma bobagem. Às vezes eu mesmo tive um caso de uma empresa que a pessoa mandou mercadoria, ele devolveu a mercadoria porque veio errado, e depois colocaram ele no protesto. Eram, na época, R$ 400. Gente, eu levei, sem brincadeira, 7 anos para conseguir uma sentença num processo de R$ 400, eu tive que entrar por causa de, né, fazer uma situação de protesto. Quando esse processo saiu, a empresa já estava quebrada. Não a empresa do meu cliente, mas a outra empresa estava quebrada. Sabe o que o meu cliente recebeu? Nada, ele ganhou ação. Mas a efetividade eu não tive assim, nenhuma. Ele teve que pagar ainda as custas do cartório, porque a empresa não tinha pago para poder tirar o protesto, tudo isso. Então, assim, que efetividade que ele teve realmente de acessar a justiça? Então, são essas, sabe? São esses pormenores, essas minúcias, que a gente tem que trabalhar esse semestre. E a primeira, então, é a gente ver essa, né? A gente verificar, a gente vislumbrar essa crítica, né? Mas não é assim, eu vou criticar por criticar.
eu tenho que criticar, mas eu tenho que saber o porquê que eu estou criticando. Será que o processo, por exemplo, ele é barato? Não. O estado do Rio, não sei se vocês sabem, mas as custas mais caras processuais que nós temos é no estado do Rio de Janeiro. Não só judicial, extrajudicial também, cartorário. Aqui no estado do Rio, para você tirar uma certidão de um ano no cartório, você vai gastar em torno de R$ 130. Essa mesma certidão, você tira ela, por exemplo, em Minas Gerais, por 36. Você tira em São Paulo por 40. Lá em Curitiba, esses dias eu tirei uma, foi 20 e poucos reais. Ficou mais caro o SEDEX do que a certidão. Entendeu? Então, assim, são avaliações que a gente tem que fazer. O risco da sucumbência, né? Se você tem uma dúvida muito grande que você pode perder esse processo, né? É uma coisa que existe uma discussão, ou a vírgula, né, ficou fora do lugar e isso leva a uma condição excepcional. O que acontece? Muitas vezes a pessoa ela até acha que ela tem o direito, que ela deveria, né, ter esse acesso à justiça, mas ela não tem, porque o risco de sucumbência é grande. Então, assim, são pequenos detalhes, né, que nós temos que amadurecer e que nós temos que analisar no contexto de um todo. Né? Como é que isso funciona? Agora, também, será que esses meios, né, alternativos, eles seriam a solução de todos os problemas? Não sei, mas com certeza que seriam mais baratos e mais céleres, né? E que realmente, a partir do momento em que eu não tenho, né, essa perspectiva de que existe um vencedor e existe um vendedor, sinceramente, eu acho que a gente teria uma harmonia, né, melhor entre as pessoas. Porque, gente, as pessoas, elas só conseguem resolver os seus problemas, as suas emoções, se elas falarem. Né? Se elas falarem. E para falar, as duas têm que estar, né, de acordo. Uma tem que estar sujeita a ouvir, a outra sujeita a falar e vice-versa. A outra sujeita também a ouvir o que a outra parte quer falar. Isso, de uma forma geral, para o ser humano, é uma coisa que é difícil. Né? As pessoas têm muito medo da fala. Ou às vezes as pessoas elas querem muito brigar, mas brigar no papel. Ela não quer encontrar com a outra parte, né? Ela não quer ter ela não quer ter aquela aproximação. Então isso tudo acaba, né, impactando nessa relação. Nós temos a Defensoria Pública. Realmente é um instrumento assim, né, muito bom, atende muitas pessoas. Mas será que realmente é um atendimento que é eficaz? É uma avaliação que a gente tem que fazer. Né? Será que todos os defensores que estão ali mesmo porque eles se identificam com essa camada da população que precisa de ter um patrocínio, né, mais caloroso, diferente, ou elas estão ali por causa de um salário? Não é isso? Como é que eu posso, por exemplo, ter um defensor que não gosta, entre aspas, tá, gente? Tá, isso dito dentro desse contexto, né? Não gosta de pobre. A camada que ele atende são pessoas, né, de baixa renda. São taxados aí como pobres. Então, ele tem que ter um querer a mais, né? Ele tem que ter um querer a mais para ele poder fazer a atividade dele. Mas isso está no contexto? De certa forma, está no contexto. Porque a forma com que eu atendo, né, as pessoas faz a diferença. A forma com que eu atendo cada um, ela dá para mim um resultado que pode ser positivo e um resultado que pode ser negativo. Certo? Então, que o objetivo com vocês nesse semestre
é justamente a gente tentar fazer essas reflexões. Como nós podemos utilizar, né, da conciliação? Como é que eu posso me utilizar da negociação quando a gente está falando no conflito? É claro que não existe, tá, gente, uma única fórmula. Eu não tenho, né, não é igual receita de bolo que você às vezes tem que fazer certinho para dar aquele resultado que você quer. Mas a gente tem a boa vontade de tentar discutir, para a gente criar um diferencial, né? Daqui a pouquinho vocês já estão aí no mercado e vocês vão ver que isso pode, às vezes, né, fazer uma diferença enorme na vida da gente. Quando a gente, pelo menos, está assim, aberto a essa perspectiva diferente. Em vez de a gente ficar, né, parado, não, só quero isso, não. Essa questão de você dar uma abertura, ela traz uma condição que é diferente. Certo? Agora, é claro que você tem que, né, querer também, né? A gente só consegue fazer mediação, conciliação, arbitragem, negociação, quando as partes se sujeitam a esse procedimento. E se as partes não estiverem de acordo com o procedimento, a gente não consegue, né, chegar a nenhum denominador comum que seja positivo. Então, o querer, nesse momento, ele é muito importante, né? Ele faz a diferença para a gente poder ter um ponto que seja aí positivo. Agora, essas reflexões, né, elas são boas, elas são interessantes, porque elas fazem com que a gente pense, né? Aquela pessoa que está fazendo o direito, ele sabe que a vida toda ele tem que ser um ser pensante e um ser crítico também. Então, isso é da tônica, né, daquilo que vocês estão escolhendo como profissão. Tá? Não quero impor a ninguém, isso é verdade ou é falso. Vocês têm plena capacidade, né, de avaliar. Então, a gente vai caminhando e, à medida que a gente for caminhando, a gente vai debatendo e vocês vão, então, evoluindo no pensamento de vocês. Tá? A instituição também, nesse semestre, está adotando muito, avaliando muito, né, a participação dos alunos em sala de aula, querendo que vocês tenham uma integração maior, né? É um novo cenário, inclusive, aí, que nós temos das formas, né, de aprendizagem, tá? Então, como esse é o nosso assunto, né, é um assunto que leva a uma discussão, eu vou fazer uma forma que eu acho que vai ficar mais interessante. Me parece, eu ainda não tenho certeza, que dia 15, né, a próxima segunda-feira, é feriado. Tá? Parece que vai, pelo que eu vi, que parece que vai emendar. Então, se realmente emendar, nós vamos ter a nossa aula só no dia 22. Então, a gente vai ter um tempo grande aí. Então, o que eu fiz? Eu deixei lá no Aba para vocês, como eu mostrei, 2 vídeos e 2 artigos. Vídeos pequenininhos, tá, gente? Não é vídeo de 2 horas, não. Vídeo pequenininho. O que eu queria, qual é a minha proposta? A gente tentar fazer aí uma rotina de sala invertida. Eu queria que durante esse tempo, até a gente se encontrar, vocês analisassem esse vídeo e esses artigos, né? E na nossa próxima aula, nós, então, antes de realmente eu passar para vocês a questão do acesso, né, à justiça dentro desses paradigmas, a gente fizesse um debate, tá? Onde vocês, então, vão colocar qual foi a reflexão que vocês tiveram sobre esse material que eu mandei para vocês e a visão que vocês têm sobre acesso à justiça. Certo? E depois, na próxima aula, aí eu vou falar para vocês alguns conceitos que eu separei para a gente estar discutindo. Então, seria uma proposta de trabalho onde que todo mundo vai poder, né, expor a sua ideia.
E a gente, então, faria um debate, tá? Em cima justamente desse material que eu enviei e dessa perspectiva do que vocês já têm, né? Do que vocês entendem, o que vocês já assimilam como essa questão do acesso à justiça. Hoje, quando eu terminar a aula mais tarde, eu libero para vocês o material, quem tiver tempo já vai lendo, certo? E a gente, então, vai ter a chance de fazer uma discussão primeiro, antes da gente entrar na matéria, quanto a isso. Alguma dúvida, gente, sobre o que a gente está discutindo?